nós estamos nesse momento e nós iremos falar sobre a peleja de Davi contra o gigante filisteu, contra o brutamonte, um homem de quase 3 metros de altura, um homem forte, um homem experimentado na guerra, estava desafiando o exército de Israel. O interessante é que pela manhã, no meio dos filisteus, surgia aquele homem com quase 3 metros de altura, com a sua espada na mão, com aquele capacete enorme na cabeça, aquele escudo que ele trazia e aquele peitoral, aquela couraça que ele trazia sobre o seu peito. Ele estava desafiando o exército de Israel. Quem comandava Israel nesse período era justamente Saul, o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que Israel vai para a peleja contra o exército dos filisteus. Só que quando eles chegam para a peleja, lá do meio do arraial, do meio dos filisteus, surge um homem só. Apesar de ser grande, era um homem só, desafiando Saul com toda a sua comitiva. E o texto nos diz, a Bíblia nos diz, que Saul com os seus homens temeram pelejar contra os filisteus por conta daquele incircunciso, daquele homem que era por demais grande e estava apavorando o exército de Israel. Há alguns comentaristas da história do gigante contra Davi nos diz que as pernas do rei Saul, os joelhos batiam um no outro por conta de tanto medo que Saul estava vivendo. E a Bíblia diz que nesse episódio, enquanto está acontecendo essa afronta, Davi está lá na casa do seu pai, no pasto, apacentando ovelhas. Os seus irmãos de idade mais avançada, com idade já de se alistarem para ir na guerra, estavam na peleja, estavam no exército de Israel. E a Bíblia diz que Davi não tinha idade, ainda era moço, ele não podia ir para a guerra, estava em casa cuidando das ovelhas do seu pai. Seu pai Jessé disse para Davi em um daqueles dias, Davi, meu filho, vá até o arraial, onde está acampado os israelitas contra os filisteus, e leva para eles um alimento, alguns pães, algumas torradas e alguns queijos, para que eles se alimentem para continuar na peleja. Mas quando Davi chega lá na peleja, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi vai presenciar uma cena terrível. Ele vai presenciar um homem gigante, quase 3 metros, lança enorme, com uma espada, com uma couraça, com um capacete enorme na cabeça, gritando para Saul: Saul, ó exército de Israel, não há porventura homem entre vocês para que pelejem contra mim? Dê-me um homem para que eu lhe dê lição, dê-me um homem para lutar contra mim. E a Bíblia diz que Israel estava vivendo encurralado, com medo, inclusive o rei de Israel. Nesse período, Saul já estava se distanciando da presença de Deus. E eu aprendo com isso que quando o homem ele está perdendo a intimidade com Deus, ele vai perdendo a coragem, ele vai perdendo as suas forças. Não só ele, todos aqueles que é liderado por ele também vai perdendo as suas forças. Imagina que se um líder mostrar para os seus liderados que está com medo, que não tem coragem, imaginem vocês o que vai acontecer. Os seus liderados fugirão, correrão, irão bater em retirada. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Mas com Davi era diferente. Davi tinha o Espírito de Deus na vida dele. Davi, ele chega para entregar os pães e queijo para os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele enxerga esse cenário aterrorizante,
agoniante, esse cenário terrível. Como pode um homem só, um incircunciso, um filisteu, que não faz parte do povo de Deus, entrar e assombrar e afrontar o povo de Deus, o exército de Deus, e não ter um homem com coragem de pelejar? A Bíblia diz que ele vai interagir com alguns que estão na guerra e vai perguntar: mas o que é que está acontecendo? Mandaram ele conversar com Saul. Ele vai bater um papinho com Saul e disse: Saul, não desfaleça, ó rei meu senhor, o teu coração, porque o teu servo aqui irá pelejar contra esse incircunciso. Vou mostrar para ele quem é que manda aqui no pedaço. E a Bíblia vai dizer-nos, o texto que lemos, e você leu comigo, que ele olhou para Davi e diz: Davi, contra este incircunciso você não pode lutar. Você é um menino, ele é homem de guerra, ele é preparado para a peleja e você não tem experiência. E Davi disse: não temas, eu irei, eu já tomei ovelhas de meu pai da boca do urso, da boca do leão. Esse incircunciso, quem ele pensa que é para afrontar o exército do meu Deus? E a Bíblia diz que Davi, então, ele se prepara para a peleja. Ele carregava um alforje sobre os seus ombros e carregava uma funda para atirar pedra nos animais que vinham para roubar, assaltar as ovelhas do seu pai. E ele estava com justamente essa ferramenta. A Bíblia diz que o gigante, ele se prepara para a peleja, mas ele espera que é um homem que vai pelejar contra ele. É um homem formado, um homem adulto. Ele não esperava uma criança. E quando ele enxerga Davi, ele olha para Davi, começa a zombar da cara de Davi, e zomba do exército de Israel, mais uma vez, dizendo: porventura não há homem em Israel para que lute contra mim? Vocês mandam uma criança, um menino, lutar contra mim? Hoje eu darei a cabeça, a carne desse moço às aves do céu, e o restante as feras do campo irão comer o que sobrar do corpo desse menino. E a Bíblia diz que Davi olhou para aquele incircunciso e diz: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com couraça, com tantas parafernálias, mas eu vou contra você, ó gigante, em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Enquanto ele caminhava em direção ao gigante, a Bíblia vai nos dizer que ele apanha 5 pequenas pedrinhas daquele ribeiro, enquanto ele caminhava para encontrar com o gigante. Ele colocou no seu alforje, e quando ele chega em uma determinada distância daquele gigante, ele é impulsionado pelo Espírito de Deus, coloca a mão no seu alforje, coloca uma pedrinha na sua funda e começa a girar aquela funda. Ele começa a girar e a girar, com quem quer dizer: se prepare para comer poeira, gigante, se prepara para cair por terra. E ele gira, e lá vem um gigante, e diz a Bíblia que ele solta aquela funda, a pedra vai e crava justamente na testa daquele incircunciso, e a Bíblia diz que ele cai com a cara no chão. Ora, meus irmãos, olhando pela lógica, aquele gigante deveria cair de costa. Ele cai para frente, com certeza. A pedra foi o armamento que Davi usou, mas quem colocou aquele gigante por terra foi as mãos do eterno Deus, batendo e colocando ele no lugar aonde ele deveria estar. Ora, eu aprendo aqui nessa noite que eu não devo temer o adversário. Você não deve temer o seu inimigo, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo.
Alguém pode olhar para você e lhe menosprezar dizendo: você não consegue, você é pequeno, você é insuficiente. Não dê ouvido, continue marchando, continue caminhando, pois Deus entregará nas suas mãos os seus adversários, independente dos seus adversários quem seja, se é material, se é espiritual, se é demônios, se é pessoas querendo lhe provocar. Enfrente-os em o nome de Jesus. Diga com autoridade: eu não posso com você, problema, mas o meu Deus pode. Eu não posso lhe vencer, mas o meu Deus pode. Deus lhe entregará nas suas mãos os teus adversários e você há de glorificar o nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Não te pasme diante dos teus adversários. Erga a tua cabeça. Vá avante. Lute, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Preparando Deus, nós estaremos de volta com mais um momento da palavra do Senhor nosso Deus.